Fala, fiel. Bora ver aí a coletiva do técnico Dorival Júnior e após a vitória do Coringão por 2-0. Placar 3-0 no agregado. Coringão tá na semi da Copa do Brasil, hein? Bora ser campeão desse campeonato aí. Assiste aí, deixa o like, bora pro vídeo. Bandeirantes, lá em Curitiba, você optou pelos 3 zagueiros no segundo tempo, e minha pergunta foi se você considerava usar esse esquema de início de jogo. Hoje, você o fez com o Angileri sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo. Eu queria entender o que motivou essa decisão e, se possível, um diagnóstico inicial do Memphis Depay, por favor. Com a entrada do Fabrício, né, do Angileri pelo lado do campo, como um terceiro homem, nos proporcionou essa alternância dentro da própria partida. Um movimento que nós fizemos por 2 ou 3 vezes, alterando primeiro com uma linha de 3, onde nós espetávamos um pouco mais os nossos laterais, segurando esses 3 homens. Com isso, nós provocamos um pouco mais a marcação da equipe adversária. Tivemos e tínhamos uma possibilidade de uma saída por dentro, porque os 2 volantes deles demoravam, fica um campo muito amplo para que você possa cobrir os meias que flutuem nesse espaço. Então, nós estávamos ganhando campo, tendo possibilidades de aproximação, às vezes fazendo 3 contra 2 pelos lados e chegando criando boas possibilidades. Dentro da própria partida, nós alternamos, aí sim partimos para uma linha de 4, mantendo ele um pouco mais fixo, abrindo um pouco mais o bidu, com liberdade para vir hora por dentro, hora por fora. Com isso, quando nós saíamos pelo lado esquerdo, principalmente com ele, com o Fabrício, nós tínhamos uma distância muito longa entre o lateral, que tinha que desgarrar da sua linha de marcação para vir fazer um primeiro combate, ora no Bidu, ora no próprio Fabrício, e com isso nos dava possibilidade de ataque nas costas. Então, essas variações foram importantes, e com a presença do Fabrício como um terceiro homem, nos deu essa possibilidade dessas mudanças ao longo da partida. Com relação ao Memphis, ele sentiu, espero eu que não seja nada sério e que ele possa estar recuperado o mais rápido possível. Dorival, boa noite aqui, Marco Belo da Rádio Transamérica, aqui à sua direita. Tudo bem? Dorival, você tem um garoto de 18 anos aí pedindo passagem, vindo com tudo, né? 4 gols em 5 jogos, que é o Guinegão, e você tem o Yuri Alberto, que é uma das estrelas, um dos grandes jogadores da equipe nos últimos anos, artilheiro do time. Como é que é feita a gestão de grupo nesse caso? Hoje você começou com o Guinegão, até porque o Yuri estava voltando de cirurgia, né? E entrou no segundo tempo. A gestão é feita você pedindo para o jovem, para o garoto, paciência, vai chegar a tua vez, ou a concorrência fica aberta quando tem uma situação dessas? Eu acho que o futebol é uma concorrência diária. Por isso que é necessário que você tenha sempre um elenco forte, um elenco um pouco mais composto, para que você tenha uma briga frequente e constante por posições. Eu acho que um jogador motiva o outro, e isso faz com que exista um crescimento. Não só o Gui com relação ao Yuri, mas provoca também uma situação em todos os meias e atacantes que estejam atuando. Eu acho que é isso que é importante, e eu espero que nós continuemos com esse propósito. Naturalmente que a minha função é tentar errar o mínimo possível e ser assertivo nos momentos de definições, provocando e proporcionando a esses atletas aí a possibilidade de darem o seu recado nos momentos em que forem chamados. Nós estamos aí com pelo menos mais 6, 7 garotos sendo preparados, trabalhando diariamente, evoluindo em muitos conceitos, assim como todos esses jogadores, de um modo geral, vêm numa crescente. Estou muito satisfeito com o que nós temos visto individualmente de cada jogador, o entendimento que eles estão tendo, a preocupação em quererem melhorar,
Eu acho que isso daí é um ganho considerável individual que está fazendo uma diferença coletiva na equipe. Aqui, Dorival, Rafael Esgriles, Energia 97. Eu não vi você se pronunciar com relação a isso, mas a CBF muda a tabela da Copa do Brasil, né? Termina o Campeonato Brasileiro até o dia 7 de dezembro e depois tem as 2 partidas da fase semifinal e posteriormente tem as 2 partidas da grande decisão. O Corinthians vem bem, fase após fase na Copa do Brasil, e agora essa pausa só volta em dezembro. Para você, isso atrapalha, não atrapalha? E uma outra pergunta, um outro questionamento com relação ao Ranielli. Você conta com o Ranielli para o próximo jogo contra a equipe do Fluminense? Olha, é muito difícil de falar alguma coisa com relação a essa alteração, né? Já que estávamos preparados para uma outra sequência. Só vamos ter uma certeza, eu acredito, quando nos aproximarmos, né? E o importante é que nós, mais uma vez, estamos aí numa semifinal de Copa do Brasil. Isso daí, para mim, tem um peso e um valor muito grande. O Ranielli está evoluindo dia a dia, melhorando a cada momento. Vamos aguardar aí, não sei se o teremos para o final de semana. Dorival, boa noite. Iago Rudado, GE. Só faz 4 meses que você está aqui no Corinthians, mas parece que muita coisa aconteceu, né? Eu me lembro no começo aqui da sua passagem pelo clube, você falando de momentos em que o Corinthians não vencia, que o time criava e não conseguia conseguir os resultados, né? Hoje venceu, está na semifinal da Copa do Brasil, e apesar de todos os problemas extracampo, política, mudança de direção e tudo mais, eu queria que você falasse assim, sobre o seu grau de satisfação com o seu trabalho, né? Como que você avalia assim, esse momento, né, a classificação para a SEMI, né? E como que você vê essa evolução num período tão curto de tempo, né? Bem, primeiro, é uma equipe de trabalho, não é o trabalho do Dorival, ao contrário, nós temos uma equipe que se entrega diariamente, que estamos lá praticamente das 7 da manhã até às 7, 8 horas da noite, mesmo quando na parte da tarde não temos atividade, a nossa equipe fica lá dentro, fica procurando detalhes, procurando possibilidades, criando algumas situações que possamos usá-las ao longo das partidas. Para mim, a satisfação e o prazer é ver a evolução individual que a equipe vem tendo. Vários jogadores crescendo, acreditando, crescendo de produção, se entregando em treinamentos, em trabalhos. Essa garotada aí que vem sendo dada aí uma oportunidade que talvez ainda não tenham tido, né? Uma condição real de se apresentarem ao seu torcedor, mas que vem sendo preparados aí para que daqui a pouco possam começar a aparecerem com um pouco mais de frequência. Eu acho que isso tudo aí, para mim, é um diferencial num trabalho que eu procuro executar e desenvolver em todas as equipes que eu trabalhei. Não vem sendo diferente aqui dentro. Tudo é questão de você poder acelerar um processo, criando alternativas e possibilidades internamente. Quando você, às vezes, não tem a possibilidade de ter ali alguns atletas que você talvez queira para o seu elenco, você tem que procurar valorizar e extrair o máximo de cada um deles. E eu acho que esse entendimento eles vêm tendo. Eles perceberam o quanto é necessário a entrega, a preocupação e a concentração em treinamentos para que esses resultados apareçam em campo. E eu acredito que isso vem acontecendo. Jogadores que estavam desacreditados, de repente, vêm aí encontrando um caminho por acreditarem nesse trabalho, mas, acima de tudo, por acreditarem em si próprios. Eu acho que isso, sim, é uma diferença e tem feito aí com que a confiança aumentando, você melhore individualmente a sua entrega em campo, consequentemente, coletivamente, você vai ganhar bastante, é o que tem acontecido. Dorival, hoje o Memphis sai por conta de um incômodo e é logo o dia que o Yuri Alberto estava voltando de lesão. Queria que você falasse sobre a dificuldade de você ter esse trio Garro, Memphis e Yuri juntos. É algo que vem, de certa forma, te perseguindo nessa trajetória pelo Corinthians?
acredito eu, 4, 5 meses que nós aqui estamos, não sei direito, mas foram, acredito eu, uma partida e 20 minutos do jogo do Palmeiras, o segundo jogo da Copa do Brasil. A partir daí, nós não estivemos, né, em condições. O próprio Carrídio, que também sofreu uma lesão, que fazia parte desse contexto todo. Então, é continuar acreditando, esperando que cessem essas lesões, até porque a todo momento nós estamos tendo uma dificuldade um pouco maior e, graças a Deus, nós estamos encontrando dentro do grupo as soluções para cada partida. Ontem, o próprio André Ramalho acabou ficando fora do último treinamento, ainda recuperando, né, de uma virose. São coisas que têm acontecido com uma certa frequência e, felizmente, nós estamos encontrando dentro do grupo possibilidades, justamente por esse trabalho que vem sendo desenvolvido, vem sendo acelerado, e esses jogadores nos apresentando aí uma resposta importante. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro em casa, o Corinthians não consegue sair vitorioso, né? Empata os jogos, perde, enfim. Já na Copa do Brasil, o Corinthians tem um desempenho que é o esperado em casa, né? Com a força da torcida. Então, eu queria que você explicasse por que na sua opinião, por que o Corinthians da Copa do Brasil é jogando em casa e no Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos, vem mostrando essa dificuldade para vencer os jogos. É difícil isso. Se eu tivesse essa receita, pode ter certeza que já teria corrigido e buscado aí os resultados que... Até porque a equipe vinha atuando bem, vinha desenvolvendo um bom futebol, envolvendo a maioria dos nossos adversários e, de repente, não encontrando resultados. Eu vinha comentando isso a cada partida aqui dentro. O que nos gerava assim, uma sensação de impotência muito grande pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido e pela falta desses mesmos, né, desses resultados positivos. Continuar acreditando, trabalhando, dedicação, cobrança, procurando melhorar a cada momento e tentando extrair o máximo de cada um deles. Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você falava há pouco de alguns jogadores desacreditados recuperando a confiança, né? Hoje o Tchoca volta a ser titular. Até antes de você chegar aqui no Paulistão, ele teve essa condição, depois ficou encostado, parecia ser a última opção dentre os zagueiros. E hoje você não contava com o Ramalho e o Félix, é verdade, mas ele começa o jogo. Queria que você fizesse uma avaliação da partida dele também. E se ele sobe alguns degraus nessa briga por uma vaga entre os titulares na zaga, dá para dizer que o torcedor não sente tanta confiança assim em nenhum dos nomes. Como é que está também essa briga por uma posição e se o Tchoca faz parte dessas possibilidades a partir de agora? Eu nunca numero com relação a ser o primeiro, o segundo, o terceiro, nem titular, tampouco reserva. Para mim, são todos jogadores que merecem o mesmo respeito, consideração, carinho e preocupação. A qualquer momento, qualquer um deles poderá estar atuando, independente de repente, não estarem vindo de uma sequência. Eu sempre alerto isso. Eu acho que poucas equipes do futebol brasileiro jogaram com equipes praticamente toda ela alterada de uma partida para outra, e nós o fizemos em muitas rodadas. Isso daí é sinal que eu acredito na equipe que eu esteja dirigindo, e desde que eu sinta esses jogadores treinados e preparados, que eu confie, que eu perceba essa reciprocidade, eles fatalmente terão uma oportunidade de estar em campo. Então, que se preparem cada dia mais e melhor para que, de repente, possam atuar. Acredito que, talvez até ontem, o Tchoca não acreditasse que poderia iniciar essa partida. E quando foi comunicado, ele deu uma ótima resposta, porque estava muito bem preparado, vinha trabalhando com muita intensidade, e isso é fundamental e importante para qualquer atleta. Dorival, boa noite. Muito se falou na sua carreira sobre o tal do arroz e feijão. Quando você chegou, você escutou muito sobre isso. Hoje, uma das suas primeiras respostas, você falou sobre a variação do time, a possibilidade de trazer diversas variações no time. Você pode dizer
que você achou o tempero desse arroz com feijão e o time tá à sua cara, aquilo que você gostaria? E se me permite que você falasse sobre o seu desempenho em Copas, né? A importância de mais uma semifinal de um cara que já ganhou 3 vezes a Copa do Brasil. Assim, primeiro eu apenas sinto que as avaliações de uma partida, e isso daí não quer dizer apenas e especificamente as do Corinthians, não. As avaliações, de um modo geral, elas sejam feitas de uma maneira muito aleatórias, sem que se mostre um pouco dos trabalhos que são desenvolvidos. Que nem nós pegamos uma partida como a de hoje, Fluminense e Bahia, com variações dentro dos 90 minutos jogados. Eu gostaria de ver o público sendo abastecido com um pouco mais de informações em relação a tudo aquilo que tem acontecido na partida. Nós temos aí um material muito interessante para ser estudado a cada rodada dos nossos campeonatos, e nós ignoramos e deixamos que isso passe batido. Eu acho que está na hora de todos nós nos prepararmos um pouco mais e começarmos a passar coisas um pouco mais consistentes e que tenham um pouco mais de fundamento aos nossos ouvintes. Eu acho que seria importante para que pudéssemos educar um pouco mais o próprio torcedor. O torcedor percebesse as alterações, as alternâncias, as mudanças, tudo aquilo que acontecesse dentro de uma partida, tanto em relação a uma quanto ao outro adversário. Eu acho que isso daí seria um ganho a todos nós. E está na hora de todos nós nos preocuparmos um pouco mais. Arroz e feijão, para mim, é uma colocação que eu nunca levei em consideração, porque eu sempre atuei em todas as equipes que trabalhei com jogadores que ali estavam. Poucos foram contratados com a minha chegada. E, mesmo assim, muitos resultados foram apresentados. Então, se isso quer dizer a respeito de um arroz e feijão, eu fico até lisonjeado. Porque eu sei que tem consistência, tem fundamento e tem coisas muito positivas em todas as equipes que eu tenho trabalhado. E olha que, em poucas delas, eu repito a maneira de jogar, a forma como eu atuo, com muitas variações ao longo de toda a competição, mudando, às vezes, nomes, mudando, às vezes, posicionamentos, mudando, às vezes, a própria característica de um atleta, adaptando a determinadas funções. Você pode ter certeza que eu sou um cara muito satisfeito com a profissão que eu abracei e sou muito preparado para toda e qualquer situação, sem demagogia nenhuma e sem querer ser a mais do que ninguém. Eu me sinto muito preparado em todas as condições e em todas as possibilidades. Por isso que, para mim, os resultados acontecem de uma maneira bem natural. Vou estar completando aí aproximadamente 1000 jogos na minha carreira, daqui a mais algumas rodadas, e com um volume aí de resultados muito interessantes, e, para mim, eu acho que isso daí tem um preço muito maior do que qualquer outro detalhe que se discute em relação ao trabalho que nós desenvolvemos. A segunda pergunta, desculpe. Eu fico feliz. Eu acho que a terceira semifinal, além das 3 que decidimos, das 4 que decidimos, é a 7ª semifinal de uma Copa do Brasil. Eu fico muito feliz com um resultado como esse, até porque é muito difícil de se chegar a um momento de disputa numa competição que sempre e a cada ano vai ficando mais e mais difícil, mais e mais disputada, mais e mais brigada. E para mim, ter atingido aí pela 7ª vez uma semifinal é um resultado muito importante. Dorival, Diego Fernandes, aqui, sua direita. Dorival, boa noite, Diego Fernandes, Rádio Coringão. Parabéns pela vitória e pela classificação. Próximo jogo do Corinthians é contra o Fluminense. Fluminense que também avançou contra o Bahia hoje por 2-0, igualmente sua equipe. E o que o torcedor do Corinthians, o que o torcedor corintiano pode esperar do time do Corinthians no Campeonato Brasileiro?
tem que melhorar, temos que crescer, temos consciência disso. Teremos aí 6 jogos na sequência, 4 deles fora dos nossos domínios. Nós temos que ter o entendimento que a nossa posição nos incomoda, a equipe vem melhorando, evoluindo a cada momento, acreditando um pouco mais, se tornando um pouco mais consistente, e nós temos que ter a consciência do que representarão esses 6 próximos jogos. É uma definição daquilo que nós buscaremos dentro de um campeonato que, para nós, teve um processo bem complicado em razão dos poucos resultados que tivemos, principalmente a rodadas anteriores, onde a equipe até atuava com uma certa consistência, com volume, com posse de bola, e mesmo assim tivemos muitas dificuldades no alcance de resultados. Agora nós temos que correr atrás de um prejuízo